Imprensa turca crava a saída do zagueiro Léo Pereira. Você vai saber toda a verdade. Aston Villa insiste na contratação de Emerson Royal e aguarda uma resposta do Flamengo. Grande reforço para a reta final da temporada. Atacante Samuel Lino vira o maior garçom do elenco e se torna o grande destaque desde a chegada do técnico Leonardo Jardim. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos começar falando aqui do Samuel Lino, que vive uma grande fase com a camisa do Mengão. Após distribuir 3 assistências na vitória de ontem, 4-2 sobre o Olímpia, o atacante chegou a 14 passes para o gol na temporada, sendo 9 em jogos oficiais e 5 nos amistosos aí dessa intertemporada do Mengão. Ele assumiu a liderança entre os maiores garçons do futebol brasileiro. Ele já é o maior garçom do Flamengo, agora ele é o líder. Ninguém tem mais assistências do que Samuel Lino no futebol brasileiro. Além dos números, Lino também recebeu elogios do técnico Leonardo Jardim, que destacou aí o encaixe perfeito do atacante ao lado de Pedro. Palavras de Leonardo Jardim: esse tipo de jogador encaixa muito melhor com Pedro do que um número 10 tradicional. Aliás, o Samuel Lino ele vem exercendo uma nova função, né? Camisa 10, na ausência do Arrascaeta, ele traz bastante ali para o meio, flutua na frente da defesa adversária, né? Joga na ponta, corta para dentro, ataca os espaços, dribla, dá o passe e vem participando de muitos gols do Mengão na temporada. Aliás, o camisa 16 participou diretamente de 7 gols nos 3 amistosos do Mengão na intertemporada, 2 gols e 5 assistências, consolidando aí o bom momento no rubro-negro. Samuel Lino foi o grande destaque do Flamengo na intertemporada. Em 4 jogos ele deu 5 assistências e marcou 2 gols. O camisa 16 está voando. Aliás, para mim, tá? É uma opinião. Foi o jogador que mais cresceu desde a chegada do técnico Leonardo Jardim. A gente via muito Samuel Lino com o Felipe Luiz preso ali na ponta esquerda, naquele duelo 1 contra 1, né? E aí perdia muita bola, errava o drible, não tinha muita confiança. Agora é um jogador polivalente. É um grande reforço que o Flamengo ganhou para a reta final da temporada. Eu levo muita fé no Samuel Lino. A única coisa que ele precisa ali corrigir, ele precisa trabalhar e muito. E se eu fosse o Samuel Lino, eu ficaria no treino até depois, né, do final, né? Todo mundo foi embora. Eu fico lá no treino chutando pro gol. É o único quesito aí que ele precisa melhorar, né? Chute ao gol, né? Precisa chutar melhor no gol. Ontem mesmo ele desperdiçou uma oportunidade clara num passe lindo do Pedro. Ele e o goleiro perdeu. Ele perde muitos gols, é verdade, mas ele ajuda muito o time ofensivamente. Ele distribui jogadas, participa de gols. O maior garçom hoje do futebol brasileiro é o Samuel Lino, o maior garçom do elenco. E o Leonardo Jardim vem rasgando elogios para o atacante camisa 16. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Samuel Lino é o principal jogador do Flamengo da temporada, é o jogador que mais cresceu desde a chegada do Jardim. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, eu nem ia falar sobre esse assunto, mas muita gente me pergunta: Rafa, tem muita gente falando que o Léo Pereira vai deixar o Flamengo. E aí falaram de Mônaco, falaram de Felipe Luiz, tem um negócio aí da Turquia, né, que a gente vai explicar aqui. Porém, ontem aconteceu um fato inusitado na coletiva. Um jornalista da Cazé TV perguntou para o técnico Leonardo Jardim como ele iria sobreviver sem o Léo Pereira no Flamengo. Como se o Léo Pereira já tivesse saído, como se o Léo Pereira já tivesse aceitado a proposta do Mônaco, como ele já tivesse viajado, né? Uma falta de responsabilidade, não conseguiu formular bem a pergunta. E o Leonardo Jardim se assustou, né? A pergunta foi assim:
Ô Jardim, como você vai ficar sem o Léo Pereira, que foi negociado com o Mônaco, já que você não tem o Léo Ortiz, que ainda está se recuperando de lesão? Aí o treinador do Flamengo se assustou e disse: o Léo Pereira foi negociado? E eu não sei de nada? Aí ele deu uma risada. Ainda sou um cara da casa do Mônaco, mas as pessoas não me ligaram. Acho que fui muito claro quando disse que gostaria que todos os jogadores ficassem. Somente aceitaria uma saída para reforçarmos com um jogador de mais qualidade. Uma equipe como o Flamengo não pode se reforçar por reforçar. Temos que reforçar sempre com mais qualidade, critério e saúde do que aqueles que estão saindo. Mas eu não sabia que o Léo Pereira tinha saído. Olha que saia justa, ficou um climão ali na coletiva. O jornalista da Cazé TV, eu não conheço o nome do rapaz, mas dá para perceber que ele não acompanha as coletivas do Flamengo, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi esse rapaz na coletiva, mas alguns profissionais da imprensa precisam rever aí alguns conceitos, né? Alguns módulos, que inclusive foi estudado durante o período acadêmico, né? Na entrevista coletiva, pós-jogo de ontem, o Flamengo venceu o Olímpia por 4-2, esse jornalista afirmou ao Leonardo Jardim que o zagueiro já tinha sido vendido. Olha isso, gente. E aí o próprio chefe lá da assessoria de imprensa, né, o Rodrigo Paiva, né, meu amigo Rodrigo Paiva, ele falou assim: eu também não tô sabendo. Eu não tô sabendo que o Léo Pereira foi negociado. Né? E aí ele ficou com o Leonardo Jardim ficou com uma cara de que não sabia de nada, né? E não tem mesmo, gente. Não tem nada em relação ao Léo Pereira. Primeiro que o Felipe Luiz não pediu o Léo Pereira. O jogador que o Felipe Luiz ligou foi o Jorginho. Inclusive o Jorginho confirmou a ligação do Felipe Luiz. E o Felipe indicou o nome do Carrascal ao Mônaco, que foi recusado. Mas em relação ao Léo Pereira, a única coisa que tem é uma sondagem / interesse do Beşiktaş da Turquia. Os jornalistas turcos sempre foram muito emocionados e eles já estão cravando, inclusive já anunciaram o tempo de contrato do Léo Pereira, de 3 a 4 temporadas, salário e tudo mais. Eles já dão como certo essa transferência do Léo Pereira ao Beşiktaş. Só que o Flamengo não quer negociar Léo Pereira. Jogador, além de ser titular, é muito importante e o Flamengo não está no mercado contratando uma reposição ao zagueiro. O Flamengo procura aí outras posições, né? E zagueiro não é uma posição que eles estão procurando. Então, tá aí, né, a informação, fica aqui o registro. Não tem nada de Léo Pereira saindo do Flamengo, só para esclarecer e trazer a verdade aqui para os torcedores que acompanham aqui o nosso trabalho. O Flamengo não quer negociar o Léo Pereira e ele permanecerá no clube. Ele não vai deixar o Flamengo nesse momento, seguindo aí os planos da comissão técnica para a temporada. Ainda falando sobre o mercado da bola, e aqui a gente vai entrar num assunto que é uma possível saída do Emerson Royal, porque o martelo ainda não foi batido. O Aston Villa segue de olho na situação do lateral direito do Flamengo, acompanhando os passos, fez uma proposta e ainda não teve a resposta do Flamengo. O Flamengo pode dizer aqui internamente, né, para o Brasil, para alguns colegas, jornalistas, que não quer negociar o Emerson Royal. Só que o Flamengo ainda não respondeu oficialmente ao Aston Villa, né? E aí, segundo o colega Bruno Lemos, o Emerson Royal deixou o futuro nas mãos do Flamengo, vem se cuidando, vem apurando a parte física, é um dos jogadores que mais cresceram com o Leonardo Jardim, além do Samuel Lino. Estou gostando de ver a movimentação, a atuação, as partidas feitas pelo Emerson Royal. No Flamengo não existe assim uma preocupação dele sair, tá? Até porque não é fácil uma reposição. Hoje, se você vende o Emerson Royal, você fica com o Varela. E aí, quem é o segundo? Quem é o reserva do Varela? Né? O Daniel Sales é um jogador que está lesionado, mas que tem proposta do Porto, de Portugal, e é uma proposta interessante. E o Flamengo pensa em vender, pensa em fazer dinheiro com o Daniel Sales, porque é um garoto ainda, não é um jogador titular, não é um jogador importante, é uma promessa, né? O nome já diz. O Emerson Royal não, é um jogador pronto, é um jogador que rivaliza ali com o Varela, né? Disputa a posição. Então o Flamengo se vê aí de mãos atadas. Porém, o Flamengo ainda não respondeu ao Aston Villa.
pode ser que os ingleses cheguem e falem assim, ó, não vai responder? Vou aumentar a proposta. É isso. Né? E na cabeça do Emerson Royal, ele acha interessante um retorno à Premier League, um retorno ao futebol inglês. Ele passou por lá pelo Tottenham, só que ele não vai forçar a saída. Tá? Ele não vai chegar e vai bater o pé e vai dizer assim, ó, eu quero sair. Não, porque o Flamengo fez um sacrifício danado, foi lá, pegou ele no Milan, né? Tava lá encostado no Milan, conseguiu recuperar o futebol dele, tá evoluindo a cada jogo. Então, de momento, o Flamengo não pensa em perder o Emerson Royal, porém, o Aston Villa aguarda aí uma resposta do clube rubro-negro. Vamos ver o que vai acontecer, né, gente, daqui para frente. E qualquer novidade a gente informa aqui para o torcedor rubro-negro. Vou deixar aqui o link no comentário fixado do nosso shopping, o Shopping do Rafla. Você pode adquirir agora o seu produto sem sair de casa, são vários produtos em promoção, né, todos os dias, nas maiores lojas de e-commerce do país, e na palma da sua mão, né, no seu celular ou no seu laptop, no seu notebook, você pode aí adquirir o seu produto. Tem produto para sua casa, para o seu pet, para o seu automóvel, tem eletrônico, eletrodoméstico, celulares, camisas, tem tudo do vestuário, né? Inclusive, duas coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo, e a segunda, que qualquer produto você ajuda aqui o nosso canal. Eu prometo que eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Como eu gosto muito de futebol, vou acompanhar agora França e Inglaterra, disputa pelo terceiro lugar, uma seleção que para mim seria a campeã do mundo, mas perdeu aí para a Espanha. A Espanha jogou muita bola, para mim foi uma surpresa a França cair do jeito que caiu. Porém, futebol se ganha dentro do campo. Futebol não se ganha com nome, com plantel, com a escalação, né, com passado, com presente, não. É na bola, dentro de campo. E a Espanha foi lá e dominou a França em todos os quesitos e venceu. E agora a disputa do terceiro lugar, eu acho que a França vai conquistar aí o terceiro lugar e vai bater a Inglaterra. Mas vamos aguardar. E amanhã, grande final em Argentina e Espanha. Grande abraço para você. Saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!